Essas coisas velhas. Yup, 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 Ah, yup, 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 yup. ah. Hum. No episódio de hoje, toda a família Simpsons está em uma exposição de museu da Roma Antiga. Então Marge e Homer discutem sobre a falta de ambição de Homer. Eles então imaginam uma versão romana do que aconteceria se Homer fosse um homem mais ambicioso. O episódio começa em um museu sobre a Roma Antiga. Toda a família Simpson está visitando o local, e enquanto todos apreciam as obras, Homer reclama de estar entediado. Ele comenta que poderia ter ficado na empresa para fazer o treinamento oferecido aos funcionários que buscam se tornar gerentes. Mas ela acha que isso é, na verdade, uma armadilha. Porém, Marge sugere que seria uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Ela menciona que Homer ainda está no mesmo cargo de iniciante desde que entrou na empresa. Porém, Homer começa a zombar da forma como as pessoas nos cargos mais altos se vestem, e Marge reclama que ela é a única com ambição na vida deles. Os dois se sentam com raiva um do outro, até que um homem surge e fala sobre a importância da ambição. Então, o homem continua seu discurso, explicando que a luta mais trágica pela ambição foi o que deu força para a construção e destruição do Império Romano. Ele conta a história de uma fazenda onde vivia um garoto chamado Homer e seu pai, um fazendeiro bem pobre. Um dia, Homer ficou forte após superar as dificuldades encontradas na fazenda, e eventualmente tornou-se um grande homem. E enquanto Homer trabalhava, seu pai chegou com uma notícia animadora. Ele havia conseguido dinheiro para comprar um boi. Porém, é revelado que esse dinheiro foi obtido vendendo seu filho como escravo. Eu vendi você como escravo. Arrivederci, mané! Homer e seus novos companheiros escravizados foram levados para Roma. Ao chegarem lá, ficaram impressionados com tudo o que viram, mas para sua surpresa, descobriram que seriam obrigados a lutar em um campo de batalha. Então, no campo de batalha, Homer é colocado lá dentro e o narrador da batalha apresenta para toda a plateia o lutador que eles tinham como campeão. A batalha começa e Homer está sendo atacado. Quando parece que ele vai receber o último golpe, ele se lembra de como um touro agia e começa a agir da mesma forma. No final, ele acaba sendo o vencedor da batalha, o que não deixa o Tony nada feliz. Ele ordena que Homer seja retirado dali para sempre. Porém, sua filha fica impressionada com o desempenho do vencedor, Homer, e convence seu pai de que ele seria muito mais valioso vivo, já que toda a multidão já o admirava. O Tony concorda em deixá-lo viver por mais um dia para lutar. O Homem-Boi viverá para lutar mais um dia. Distribuição Fox Film Brasil. No dia seguinte, Homer derrota todos os seus adversários, deixando a filha do imperador ainda mais impressionada e admirada por ele. Os dois trocam olhares após as lutas, e depois de uma das lutas, ele até declara seu amor por ela. Eu amo você. Mais tarde, todos os escravos estão reunidos em sua cela e percebem que só é possível escapar dali em pedaços. Eles decidem fazer um acordo em que, se um conseguir escapar, voltará para ajudar todos os outros. Enquanto se preparava para dormir, a filha do Tony aparece e, após trocarem algumas palavras, os dois acabam se beijando e deitando junto. Essas coisas velhas. Yup, 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 yup. Ah. Hum. Então, em um certo dia, Homer está treinando os outros escravos quando o Tony aparece com sua filha e diz que um daqueles homens foi o responsável por engravidá-la. Todos começam a se manifestar para tentar acobertar Homer, mas no fim, Homer acaba se revelando como responsável, e o Tony ordena que coloquem a cabeça dele no bloco de decapitação. Depois que isso é feito, o Tony diz que agora ele estava livre para se casar com sua filha. Então, os dois jovens se casam e, como presente, o seu sogro dá a eles a escritura de um de seus templos. Mas Tony diz que aquilo são apenas assuntos de homem e manda que Homer escolha alguns de seus escravos para servir a sua família. Assim que os escravos são entregues a Homer, ele percebe que são seus amigos e lembra do juramento que fez entre eles. Ele começa a libertar seus grandes amigos, mas sua esposa o induz a outra coisa. E assim, Homer acaba deixando seus amigos como escravos, com a desculpa de que esperaria que as coisas se estabilizassem entre ele e sua família. Ele escolhe a ganância e sua esposa, e os dois caminham em direção à ascensão ao trono e futuramente à sua desgraça. 10 anos se passaram e Homer entrou na segunda fase de sua vida, assumindo os negócios que seu sogro havia deixado, uma lavanderia. Então, Marge chega com as crianças e questiona o motivo do negócio estar fechado em pleno dia. Ela briga com ele por ele estar fazendo corpo mole e então ela ordena para que ele dê um jeito de fazer o negócio voltar a abrir. Os escravos de Homer dão uma ideia fantástica para ele. É só colocar esses jarros do lado
de fora das tabernas e vai ter urina grátis. Colaboração coletiva para um serviço de fluxo, hein? Eu sou um gênio! Então, usando a ideia dos escravos, Homer consegue fazer seu negócio deslanchar. E com isso, ele e sua família podem se mudar para o lugar mais próspero da cidade. Com isso, toda a família se muda para uma mansão. E enquanto Homer está curtindo sua nova vida, seus escravos o lembram de que foi graças à ideia deles que Homer ficou rico. Eles pedem para que agora ele cumpra sua promessa e os liberte. Mas Homer informa que irá ver sobre esse assunto mais tarde. Um tempo depois, toda a família vai até um templo. E ao chegarem lá, eles se interessam muito pelo que está acontecendo na frente. No entanto, não conseguem ver porque os bancos da frente estão reservados aos senadores. Ao reclamar sobre isso, sua esposa tem uma grande ideia e começa a dizer a ele que se ele se tornasse um senador, teriam muitos benefícios. Homer fica pensativo, pois acha que daria muito trabalho, mas sua esposa consegue convencê-lo ao listar quantos benefícios toda a família teria. Então, Homer vai ao encontro do imperador. E ao apresentar seu pedido, o imperador acha graça, já que ele era apenas um trabalhador de lavanderia, e não aceita o pedido dele. Homer fica triste em um canto e pensa que poderia ser capaz de fazer qualquer coisa para se tornar um senador. Neste momento, o Sr. Burns, que é um dos senadores, aparece interessado e faz uma proposta para ele, dizendo que se ele eliminasse o imperador, então se tornaria o próximo senador. Durante a noite, o imperador está sozinho em seu escritório particular até que ele acaba vendo Homer parado ali. Ao questionar sobre a presença dele ali, Homer não responde nada e em seguida parte para cima do imperador. Até tu, cara do xixi. De volta ao museu, Bart se empolga com essa parte da história e até imita a cena, deixando Lisa assustada. Já a Marge acredita que a esposa de Homer só queria que ele fosse um pouco mais ambicioso e não que ele cometesse um ato tão cruel assim. De volta a Roma, a verdade é que a esposa de Homer ficou muito feliz e empolgada ao ver que ele conseguiu se tornar um senador. E depois de mais 10 anos, o poder de Homer só crescia, assim como ele próprio. Sua esposa apenas se deleita com a grande festa que estão sendo capazes de dar. Enquanto ela conversa com os convidados, Homer apenas come e é servido por seus escravos. Ao perguntar o que eles gostariam de receber de presente, novamente os escravos pedem por sua liberdade, mas não acreditam que a receberão, já que muito tempo havia se passado. Um deles, Lenny, cria coragem e diz que Homer é uma vergonha como dono de escravos, e todos saem de lá rapidamente. Em seguida, sua filha aparece e comenta sobre as atitudes que seu irmão estava tendo, mostrando que ele cresceu como um garoto mimado e sem a presença de seu pai. Assim que ela sai, Homer começa a questionar tudo o que está acontecendo em sua família e com todas as pessoas ao seu redor. E já durante a noite, enquanto está em seu quarto junto com sua esposa, ele reclama de estar exausto e comenta que irá se preparar para dormir. Porém, sua esposa, olhando pela janela, fica indignada com o fato do imperador não ter aparecido em sua festa. Homer, de forma irônica, questiona se sua esposa gostaria que ele o eliminasse, e ela acaba dizendo que sim, até entregando um presente que comprou para ele. Mas Homer se revolta e fica indignado por nunca conseguir satisfazer sua mulher. Mesmo assim, ela responde de forma irônica, mostrando cada vez mais sua ambição pelo poder. Então, no dia seguinte, o imperador, junto com os senadores, está assistindo a uma corrida, quando de repente ele recebe uma bebida. Antes de ingeri-la, ele decide garantir sua segurança e pede para seu provador oficial experimentá-la. E assim, descobre-se que a bebida estava envenenada. Ao questionar quem estava tentando envenená-lo, seu provador oficial tropeça e acaba derrubando uma pilastra sobre o imperador, tirando-lhe a vida. Como se fosse... E é revelado que a Marge foi quem fez isso. Então, ela começa a fazer um discurso sobre como merecem ter um novo imperador à altura e propõe que seu filho assuma o poder. Assim começa o reinado de Bart. Ele rapidamente expande o império e declara guerras, mas com muitas vitórias e principalmente muitas derrotas. E com isso ele sempre culpava os invasores estrangeiros. Bart manda que se construa um enorme muro para diminuir as invasões. E para aqueles senadores que o criticavam, ele os dissolve, enlouquecendo com o poder. Em um discurso para todo o seu povo,
Bart fala sobre as tragédias que estão ocorrendo e declara que não pode mais ser imperador, e diz que agora seria na verdade o deus deles. Quando seu pai aparece para criticá-lo, Bart não aceita bem os comentários e ordena que prendam seu pai junto com os leões, deixando até mesmo sua mãe surpresa. Então, ao ser preso junto com seus amigos escravos, eles conversam sobre o fato de nunca ter dado liberdade a eles. Mas de repente, sua filha entra na cela e diz que precisa levar Homer para fugir da cidade. Ele se nega a fugir, sentindo que precisam salvar a cidade das mãos de Bart. No entanto, nenhum de seus amigos o apoia e aproveitam para fugir dali. Homer decide lutar e entra no campo de batalha, mas é recebido com risadas e deboche devido ao seu peso. Bart não aceita a rendição de seu pai e decide lutar contra ele. Devido à sua gordura, Homer consegue derrubar Bart, deixando-o no chão sem poder se mover. No entanto, ao tentar ouvir o que sua esposa dizia, Homer acaba dando a chance para Bart se vingar, e os dois acabam se atacando e morrendo juntos. Marge chega e começa a lamentar por ter envenenado a todos com sua ambição, e decide partir também, deixando apenas a filha da família sozinha. Com isso, Roma entra em cinzas 400 anos depois. Encerrando o episódio, voltamos ao museu, onde toda a família discute sobre a moral que aquela história trazia. E enquanto discutiam, o homem que contou a história reclama pelo fato de pessoas burras ainda não serem proibidas de visitarem aos museus. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do like e do seu comentário. Até os próximos vídeos!